Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Marisa, o Tomás e a equipe do Arquifuturo, que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário nessa área. E, portanto, eu me sinto muito honrado de estar presente aqui em mais esse encontro organizado pela Arquifuturo. Quero chamar à mesa o Weber Amaral, engenheiro pela Exalc USP, mestre e PhD pela Universidade de Harvard, foi fundador e primeiro diretor executivo do Polo Nacional de Biocombustíveis e atualmente é consultor em bioenergia, sustentabilidade e novos negócios junto a organismos internacionais. Em seguida, quero chamar Ronaldo Ritti, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com pós-graduação em pavimentação rodoviária e restauração arquitetônica de patrimônio histórico pela PUC de Campinas, é diretor executivo da Concrejato e tem desenvolvido um trabalho grande nessa área de patrimônio. Tá? E, finalmente, chamar a Washington Fajardo, arquiteto e urbanista, que formou-se pela Universidade do Rio de Janeiro, autor de projetos de revitalização do Centro Cultural João Nogueira, no Meier, e atual presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Eu me sinto muito bem em Sorocaba, porque tenho frequentado bastante essa cidade nos últimos anos, envolvido com esse grande projeto de restauração, de reimplantação, outra vez, dentro do tecido urbano, desse magnífico conjunto do Engenho Central. Tá? É uma área hoje esplêndida, uma área rara em cidades brasileiras, onde no centro se preservou um conjunto arquitetônico importante do ponto de vista histórico e monumental, e, por outro lado, um parque verde extraordinário que margeia o rio e que defronta, inclusive, com a queda do rio Piracicaba. Portanto, ela tem uma força, uma presença urbana muito grande dentro da cidade. Isso se preservou, em grande parte, graças ao abandono, não é? E, por outro lado, pela visão política de antigas gestões da prefeitura que desapropriou e adquiriu esse imóvel como um patrimônio da cidade de Piracicaba. Recentemente, através de um projeto do arquiteto Marcelo Ferraz, foi utilizado um dos antigos pavilhões onde nós nos encontramos e foi construído esse teatro, e está em construção nos 3 edifícios anexos, o Museu do Açúcar e do Etanol, que já está em fase de construção, do qual eu estou participando como curador, enfim, trabalhando na parte do conceito, do conteúdo do museu. E um museu ambicioso, porque, na verdade, fala-se muito do café, mas o açúcar é muito mais abrangente na sua relação econômica com a história do Brasil. Tá? Então, é um tema de grande vulto, de grande significado para a formação do nosso país. Esses pavilhões estão em construção, já foi feito a parte de, como se chama, toda a parte arqueológica. Inclusive, se descobriu recentemente no sítio arqueológico fatos importantes, resíduos de tribos de índio e alguns equipamentos ligados ao café, curiosamente. Apesar de ter tido aqui antes uma implantação de algodão, antes da cana-de-açúcar, mas aqui nessa região houve uma plantação pequena de café e depois esse espaço foi transformado num grande engenho açucareiro, primeira usina açucareira, segunda, aliás, depois do decreto de Dom Pedro II, com máquinas importadas, usando a própria queda d'água aqui, a água, enfim, como um elemento energético para impulsionar todo o equipamento. E esse processo também é interessante, porque ele foi implantado ainda no século XIX, e com a escravidão vigente,
e um primeiro grande projeto industrial onde não utiliza mão de obra da escravatura. Portanto, já traz uma noção, digamos assim, assalariada das pessoas que estão envolvidas no processo de produção. Então, é um sítio arqueológico onde nós encontramos, um sítio monumental importante, e que, portanto, isso favorece o nosso debate nessa manhã. Não é? Eu queria mencionar uma outra coisa, só como sugestão, que é uma coisa aparentemente sem grande importância, que é um outro patrimônio, que é a nossa memória. Não é? E esse patrimônio, que eu vincularia com a paisagem urbana, que é aquele que cria os laços, o pertencimento a um local, a uma cidade, a um determinado tempo. Eu sou de uma geração em que nós dizíamos com muito orgulho: São Paulo não pode parar, e São Paulo é a cidade que mais cresce no mundo. Não é? Resultado disso, a casa da minha infância não existe mais. Toda a imagem visual da minha memória, não apenas da casa, mas da rua, do conjunto urbano onde eu nasci, que era um bairro de classe média na rua Tietê, no bairro Sequeira Sérgio, em São Paulo, hoje é um local totalmente verticalizado. Por outro lado, e curiosamente, a casa onde nasceu minha mãe, há mais de 100 anos, no bairro das Perdizes, ameaçada agora, mas só agora, ela continua de pé na Rua Bartira, perto da PUC de São Paulo. Então, é curioso essa dinâmica urbana, muitas vezes destruindo memórias e destruindo uma relação que a gente tem com o nosso tempo vivido na cidade. E isso eu acho um dos temas importantes que eu gostaria também de refletir sobre ele, nessa dinâmica extraordinária que as cidades devem ter, mas que devem também preservar características, o que traz orgulho a um cidadão de dizer: eu sou do bairro da Moca, eu sou do bairro da Lapa. Enfim, essas coisas que é o seu pertencimento urbano, aquilo que conta a história da minha vida, dos meus antepassados, inclusive. E é isso que me dá essa noção de cidadania, de pertencimento a essa cidade, a esse país. Vou passar a palavra, inicialmente, para o Weber. E está com a palavra, Weber, tem 15 minutos, por favor. Eu vou quebrar um pouco do protocolo e vou falar em pé, para que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade, para a gente conversar um pouco e contar uma história e tentar conversar com vocês sobre o Monte Alegre, esse bairro que fica a 6 quilômetros daqui, que também tem uma história muito interessante ligado à indústria da cana-de-açúcar, ou sucroenergética, como dizem hoje. Vou falar um pouco sobre história, inovação e revitalização desses espaços. Quais os eixos fundamentais da minha fala com vocês? O primeiro, para todos os jovens profissionais que estão aqui e os profissionais mais experientes, a discussão sobre zoneamento como um instrumento importante de ordenamento do território, como foi falado pelo Fernando, e é um dos elementos fundamentais para isso. E segundo, como a gente pode trabalhar a questão de revitalizar e requalificar os espaços a partir das aptidões locais. A gente tem que respeitar um pouco essas aptidões locais. Esses são os dois eixos da minha fala, da minha conversa com vocês hoje. Vou descrever o bairro Monte Alegre, esse bairro que alguns de vocês visitaram, e para aqueles que não são da região, vale a pena visitarem hoje. Esse é o bairro Monte Alegre, onde a gente pode morar perto do trabalho, a gente mora com qualidade, trabalha em empresa inovadora, tem acesso a lazer, cultura, esporte, uma educação pública de qualidade, a gente tem um senso de pertencimento e segurança. É um bairro que atende às múltiplas funções urbanas. Esse é o Monte Alegre. Só que é o Monte Alegre de 1940. Não é o Monte Alegre de hoje. A gente gostaria que fosse de hoje. Então, é como que a gente resgata isso. Esse é o bairro Monte Alegre, onde você tem os complexos fabris, os núcleos urbanos, as escolas. É o bairro inovador. É um bairro onde foram feitas locomotivas, para transporte e a logística da cana-de-açúcar na década de 40. A primeira vez que a gente fez um papel de bagaço de cana foi feito nesse bairro
numa indústria que aproveitou o resíduo, né? Hoje a gente não fala mais resíduo, a gente fala em um coproduto da cana-de-açúcar, que é o bagaço, que gera mais ou menos 12% da energia de São Paulo, podendo chegar a 15%. Esse bagaço não tinha utilização na época, foi convertido em papel. E essa fábrica funciona até hoje, só que hoje não usa bagaço, né, porque o engenho foi desativado. Mas é um ambiente de inovação, né, em 1940. Deixa eu ver se ele funciona. Esse é o bairro, o contraste de 40 para agora. Vocês têm uma visão um pouco mais atualizada e tem um novo núcleo, um novo complexo residencial que foi construído há quase 5 anos. Para falar um pouco mais sobre o bairro, a gente tem que olhar um pouco da evolução dos ciclos econômicos, né? Como diz o Fernando, ele citou o grande mestre Milton Santos, né, que é um geógrafo maravilhoso, que ele falava que a gente tem que pensar nos 3, 4 elementos que compõem essa fase de quebra de ciclos de ruptura, e foi bem lembrado ontem também, onde você tem uma forma, onde você tem uma função, uma forma, uma estrutura e um processo, né? Isso um pouco do que a gente vê aqui. A gente tem o primeiro engenho central de 1883, você tem vários ciclos de mudança de rupturas tecnológicas na construção das usinas, e isso acompanha um pouco do próprio ciclo desse bairro, Monte Alegre, né? Além disso, se a gente olhar o contexto histórico de como a malha urbana se expandiu de 40 até 2000, a gente tem em cinza, aqui nesse quadro, 1940, isso foi uma tese de mestrado de uma aluna aqui da Exalc, em 2004, que vocês observam em cinza a malha urbana, ela cresceu, a malha, os que nós chamamos da cobertura vegetal aqui, ela praticamente teve uma perda muito pouco significativa, mas continuamos com um núcleo, uma centralidade de vegetação muito grande em algumas regiões de Piracicaba. E só para vocês terem uma ideia da dinâmica da população, em 1940, a população de Piracicaba é mais ou menos 75 mil pessoas, e o bairro concentrava mais ou menos 5 mil pessoas. Hoje nós temos uma população de quase 390 mil pessoas, e o bairro tem 800 pessoas. Só para vocês terem uma ideia dessa dinâmica. E essa dinâmica trouxe marcos muito importantes para a arquitetura, né? Essa nossa memória, né? Todo mundo casou nessa igreja, praticamente dessas 5 pessoas que moravam ali, eu tinha uma relação com essa igreja, né? E além disso, essa igreja tem um contexto histórico de resgatar a memória, não só das pessoas, mas uma memória artística, né? Porque internamente ela foi pintada por Volpe. Agora, essa igreja, ela não estaria como ela está hoje, como nós vimos ontem, né, se não fosse um esforço da iniciativa privada, né, porque ela foi totalmente restaurada a partir da iniciativa privada. Caminhando um pouco na nossa conversa, a gente tem que dar um contexto também de onde esse bairro está localizado. Esse bairro está localizado dentro de um complexo urbano que abriga mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, 14 municípios, e ele está conectado por várias vias, né? Ele não está isolado. Só que ele ficou isolado por muito tempo, né? Porque só tinha praticamente uma via de acesso e uma outra via perimetral. E, para a gente falar um pouco agora sobre o primeiro eixo da minha fala, que é sobre zoneamento e ordenamento do território, né? Ocupação dos espaços, né? E como a gente usa esse espaço, a terra, né? Os estoques de terra, a gente tem que falar do plano diretor, e o plano diretor tem sido discutido não só pelo IPLAP, mas todos os interessados para pensarem um pouco para onde que nós vamos. Só que a gente tem que olhar o que está em torno desse bairro, né? Esse bairro, a gente está olhando o contorno dele. Se a gente expandir o bairro para uma área das adjacências, nós estamos falando num estoque de uma área de mais ou menos 12 milhões de metros quadrados, né? Uma área grande, né, onde você tem vários elementos importantes, esse núcleo do Monte Alegre, um novo núcleo, adensamento antigo, você tem um centro tecnológico chamado CTC, para quem não é de Piracicaba, é o Centro Tecnológico Canavieiro,
Você tem a Caterpillar, você tem um distrito industrial, você tem aqui, nessa direção, a Hyundai, você vai ter a Mercedes-Benz aqui, você tem a Exalc nesse flanco. Enfim, você tem vários elementos, vários atores que compõem essa paisagem. Dinâmica do uso do solo, a gente tem que entender um pouquinho desse contexto histórico, do como isso se relaciona com o desenvolvimento econômico atual e para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está caminhando. E para isso, a cidade deu um passo muito importante, que é uma discussão da criação de uma zona de zeladoria para o Monte Alegre. Ou seja, a cidade está começando a pensar de como eu posso ocupar este espaço com algumas regras claras, como eu adenso ou não adenso, né, ou como eu protejo algumas áreas que são relevantes, né? As áreas em roxo são as áreas industriais hoje, mas para que você consiga ter uma qualidade e uma transição para as áreas mais frágeis, que são não só as APPs, mas as áreas de vegetação, você tem um adensamento intermediário, que você pode ter com outra modalidade de indústria e serviço. Então, esse é um conceito interessante do zoneamento. Além disso, ele define algumas regras entre o público e o privado, né? Ele cria mecanismos de suporte, ele estabelece regras claras, transparentes, ele cria alguns outros instrumentos de planejamento, ele permite que essas áreas frágeis sejam bem qualificadas e delimitadas, e você diminui conflitos, né? Porque o grande problema da falta do zoneamento é você vai exacerbar sempre os conflitos. E aí você tem esses conflitos que, por exemplo, um dos conflitos que a gente tem é o conflito da logística de acesso a esse bairro, onde você tem um trânsito desnecessário de caminhões que circulam pelas essas ruas históricas e tombadas de paralelepípedo. Então, a gente está imaginando que parte desses conflitos estão sendo resolvidos com esse anel viário que Piracicaba constrói no seu entorno e que vai permitir, talvez, uma alça de acesso para que os caminhões que estão em uma unidade industrial aqui possam ocupar um outro trajeto e diminuir o impacto no bairro. Outro aspecto importante é que essa área se liga aos outros corredores, aos outros parques lineares que estão nas outras extremidades da cidade, né? Isso é um corredor biológico, são fragmentos florestais naturais e que já tem o seu contorno na paisagem, né? Uma rede muito interessante de ligação desses corredores. Então, você consegue, através de instrumentos de zoneamento, definir o uso do solo com qualidade, sem que você tenha uma implicação ou impacto muito grande nesse corredor que circula o próprio bairro, né? Você tem um corredor natural formado pela rede de drenagem e pelas áreas de vegetação que podem ser expandidas. Agora, como que a gente pode fazer isso de uma forma organizada? A hipótese, que é o segundo eixo da minha fala com vocês aqui, é que a gente, para requalificar ou para revitalizar, a gente precisa tornar esta área atrativa para o desenvolvimento econômico. Só que para tornar atrativo, você tem que respeitar as aptidões do que a gente tem hoje, do que a gente tinha no passado, do que a gente tem no futuro. A hipótese que a gente está trabalhando é que essa região, que não é o Vale do Silício, mas eu chamo que é o Vale da Bioenergia ou da Economia Verde, né? A gente tem que se autodenominar. Eu estou chamando que a gente vive no Vale da Economia Verde, né? Por quê? Porque aqui a gente concentra, talvez, a maior rede de base tecnológica, o maior número de doutores que a gente tem por 100 mil habitantes que estão ligadas às atividades da economia verde. A gente tem São Carlos, que é a cidade que tem o maior número de doutores por 100 mil habitantes de São Paulo. A gente tem Campinas, né, que está aqui. A gente tem Piracicaba, que tem vários centros de excelência e de referência do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico. Você tem outros centros acadêmicos importantes. Então, você cria um centro, uma densidade de capital humano que está ligado a um tema importante, que tem um tema associado com a economia verde. Não é um único tema. Esse tema pode ser estruturado em atração de inovações tecnológicas. Não é só de inovação tecnológica voltada para IT ou tecnologias de informação. Não, são para negócios e serviços associados. A gente tem muito processos de incubação, de aceleração de empresas de base tecnológica
fundamentadas em tecnologia de informação e comunicação. Aqui não, aqui a gente está olhando, talvez, uma outra família de negócios. E essas famílias estão associadas com o agronegócio em si, com bioenergia, com a química verde, com água e gestão de resíduos, com construção civil sustentável, com mobilidade. Esses são os eixos que a gente está discutindo um pouco, de como a gente atrai empresas e serviços, respeitando um pouco do que a gente já tem das aptidões locais de Piracicaba e do seu entorno. E só para lembrá-los, né, a questão do impacto de grandes centros tecnológicos na criação de novos negócios, né, de spin-offs, que nós chamamos, ou de empresas nascentes que vêm da incubação. Né. É interessante, né? Você tem aqui em Piracicaba várias empresas que são spin-offs ou da Exalc e de outras instituições de pesquisa. Você tem a Bioagri, você tem a própria Dedini, você tem várias empresas que saíram ou nasceram de outras iniciativas, mas essas iniciativas não são divulgadas adequadamente. Ao mesmo tempo que você não tem esses rankings, né? Por exemplo, Stanford, ela gera mais ou menos 190 novas empresas, né? Stanford gerou 190 empresas que receberam aporte ou de fundos de venture capital ou de outras iniciativas que saíram ali do entorno de Stanford. Né? Ela concentra, ela é um imã. Né? E isso é muito, muito verdade nas universidades americanas e também é no Brasil. Só que a gente ou não consegue ganhar a necessidade desse adensamento, ou a gente não faz o nosso trabalho de casa de mostrar quanto competente nós somos para fazer isso e documentar essas. Sorocaba, um exemplo típico, né? Sorocaba tinha uma indústria de fibra de vidro que é hoje a maior exportadora de pás eólicas para o mundo. Né? É o maior fabricante de pás eólicas do mundo e Sorocaba adensou a criação de um parque tecnológico. Então, como Piracicaba também o fez. Mas a gente precisa criar esse ecossistema e criar condições para que esse ecossistema se desenvolva. E aí a gente consegue revitalizar, reocupar, readequar os espaços. Porque se a gente não fizer isso de forma inteligente, a gente perde competitividade. Ou a gente se comporta como adolescente, né? Ou a gente vai pedir pacotinhos econômicos para resolver os nossos problemas e não trabalhamos de longo prazo. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a proposta. Não é uma proposta que a gente não é panaceia, mas é uma proposta que a gente pensa nisso a longo prazo. Piracicaba fez isso do outro lado do rio, com a criação do Parque Tecnológico, e criou instrumentos de suporte a esse Parque Tecnológico. Só que teve tanto sucesso que esse parque já está repleto. Né? Ele já não ocupa, já não tem mais espaço. Seu tempo está esgotado, dá mais um pouquinho para você terminar. Obrigado. Então, só para terminar, duas mensagens. Né? A gente fala muito em Big Data, né? Eu vou fazer gestão de Big Data. Talvez não é só gestão não é Big Data, a gente talvez precise de Big Minds, né? Pessoas inteligentes e a gestão disso. Não adianta você ter muita informação se você não conseguir ter gestão. A gente fala de cidades inteligentes, mas talvez a gente precise de pessoas inteligentes nas cidades, né? Precisa de cidadania, né? É isso que a gente precisa. A gente fala de rocket science. Será que a gente precisa ter ciência só na fronteira? Não, tem ciência que a gente chama de inovação reversa. Os indianos fazem muito bem isso. Nós podemos fazer muito bem isso. Tem coisas que são inovações locais que têm grande impacto social, de investimentos com impacto social que são importantes. Finalmente, a história dos prédios verdes ou inteligentes. Em São Paulo, você constrói um prédio inteligente, com os elevadores, otimiza muita coisa, mas você está na estrutura ainda da malha viária, que não comporta 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, para drenar todas essas pessoas. Então, você precisa ter pessoas inteligentes para fazerem isso. Né? E, finalmente, a gente, para conciliar isso, o velho e o novo, a gente precisa ter alguns gabaritos que permitam que você faça isso de forma a respeitar o que a gente tinha de história. Né? E essa história cria essa centralidade, planeja o crescimento, cria instrumentos de incentivo, e a gente tem, talvez o que é mais importante, os princípios fundamentais da criação dessa centralidade: equidade, pertencimento, né? A gente resgata a autoestima, inclusive das pessoas que saíram do bairro e que querem voltar para o bairro, um senso de corresponsabilidade, cidadania e de generosidade, que é mais importante. Eu queria agradecer a oportunidade de estar dividindo com vocês, especialmente aqui os meus agradecimentos especiais à equipe da Urbem, de arquitetos que me ajudou nessa discussão, e ao Balu,
e também o Arc Futuro pelo convite de estar aqui para dividir com vocês parte desses trabalhos que não são meus, mas de uma equipe grande, de várias pessoas que estão envolvidas com esse processo. Muito obrigado. Muito bem. Vou passar a palavra para o Ronaldo Ritt e pedir, então, para que controle o seu tempo. Nós passamos um pouquinho. Tá, boa tarde, né? Boa tarde a todos. E agradeço a equipe aí do Arc Futuro pelo convite, né? Pela confiança, né? No trabalho nossa empresa. Bom, eu estou aqui, eu vou apresentar primeiramente para o pessoal entender o que nós estamos fazendo aqui, o que é a Concremate, né? A Concremate é um grupo de empresas que ela concentra várias áreas da engenharia, desde o pré-estudo, o primeiro estudo, até a parte executiva das obras. Então, nós temos dentro da área da Concremate, a Concremate Engenharia, que trata de estudos, projetos, supervisão, gerenciamento de obras de infraestrutura, saneamento, rodovias, portos, aeroportos, enfim. A área da Concremate Ambiental, que foi uma área criada também, voltada para o meio ambiente. A Concremate Integração, que é a construção de grandes plantas industriais, principalmente. A Concremate Inspeções e Laboratórios, que foi a empresa de onde surgiu a Concremate, né, que foi na área de inspeção e tecnologia de materiais, há 62 anos atrás. A Concremate Manutenção também, que trabalha em grandes áreas na área de manutenção de redes de eletricidade, de gás, enfim. A Seibold, que é uma empresa também que trata de controle de carga, descargas, grãos na agroindústria para o mundo inteiro. A Concrejato Obras Especiais, que a gente chama de obras especiais, é o braço executor do grupo, né, de onde eu pertenço, e a Contemate Geotecnia. São essas duas empresas que nós atuamos e que a gente é o braço executor, sempre em parceria com todas as áreas da Concremate, para a gente integrar todos os serviços, né? Nós não somos uma empresa que só executa, a gente participa também da viabilização, da engenharia, do conhecimento, para a gente poder realizar um trabalho. O nosso trabalho, especificamente da Concrejato, dentro da área de obra, seria retrofit, o restauro do patrimônio histórico, a recuperação e reforço de estruturas e obras especiais. Nós não executamos prédios, nós não executamos nada que são prédios privados, indústria, residenciais. A gente executa o que a gente chama de obras especiais, aquele que a gente concentra um grande número de profissionais que atuam na área especializada, como arquitetos, historiadores, especialistas dentro da área de engenharia. Bom, o nosso tema aqui, que foi o patrimônio histórico e a relação com as cidades, né, a valorização dos centros, eu elenquei aqui algumas obras emblemáticas e importantes aí do nossa trajetória, que a Concrejato está fazendo 36 anos de criação, que foram obras que realmente foram um marco dentro de uma estrutura urbana. A primeira que eu cito é a Catedral da Sé, em São Paulo, que é uma obra que nós realizamos há 15 anos atrás, e que essa catedral ela foi interditada, uma época, porque ela estava sem condições de uso, pela falta de manutenção, como é condição corrente em todas a maioria das nossas igrejas, né, nosso patrimônio religioso, como por problemas de vibração do metrô, problema do trânsito. Então, uma igreja com 111 anos já de construção, ela não suportou o avanço, né, o progresso, então ela foi interditada, porque ela teve problemas de rompimento, de trincas, de fissuras,
E foi um trabalho interessante, do ponto de vista da obra em si, que foi muito relevante, né? Pelos grandes volumes, é uma catedral neogótica. Então, a altura daquelas torres principais chegam a 100 metros de altura. Então, a logística foi muito complicada, mas foi também todo o entorno. Essa igreja, ela tinha uma área totalmente degradada ali, no entorno, né? Então, com a construção da igreja, inclusive, a atividade ali teve uma influência muito grande, a atividade comercial, a população, inclusive questão de segurança. Aqui a estação Museu da Língua Portuguesa, que nós também executamos, né, junto com a Fundação Alberto Marinho, que foi também uma obra emblemática, muito importante por conta do local, né, e que hoje está aí a visibilidade que esse projeto aí, essa estação e esse museu ele tem do ponto de vista cultural, né, do Brasil. Hoje é uma região que realmente ela foi muito valorizada, ela continua funcionando como uma estação de trem, né? Então, agora na Copa do Mundo foi muito comentado, né, os trens que saíam da CPTM para Itaquera, e é um museu que tem uma representatividade muito grande para a nossa cultura. Isso daqui é uma catedral, eu cito a Catedral de Florianópolis também, que é um grande centro ali, que há tempos ele está muito degradado, e que nós começamos a atuar lá há 8, 10 anos atrás. Essa igreja também ela foi interditada porque houve um desabamento de um teto. E ela ficou muito tempo fechada, e a sociedade, a população em si, não se conformava. Então, nós fomos chamados lá para atuar desde a parte da concepção, buscar recursos através da iniciativa privada, buscar parceiros com capacidade, né, de captação de recursos, e nós conseguimos colocar essa igreja aí, hoje ela está aberta, foi feito todo um trabalho aí, não só de restauração, mas de modernização também da igreja. Como é uma área muito quente, nós colocamos, ela é climatizada, ela tem todos os processos, tem toda a parte de estrutura, de elétrica, hidráulica, então foi todo modernizado. Então, hoje, com essa igreja, nós começamos a fazer um trabalho lá em Santa Catarina, em Florianópolis, que hoje nós já estamos na 6ª igreja de Florianópolis, que estavam todas elas fechadas há anos, e que hoje a população está vendo o retorno, né, desse seu patrimônio, não só o patrimônio que a gente chama o patrimônio físico, mas o patrimônio afetivo de uma cidade, né? Aqui é o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que nós fizemos também uma revitalização e uma restauração recente. É um projeto também, era uma obra, uma construção que ela foi ao longo dos anos, ela foram feitas várias ampliações e ela precisaria também realmente de uma modernização. Então fizemos todo um trabalho aí. Hoje ele está em plena capacidade aí de uso. E agora eu vou me ater mais a um processo, um projeto que nós executamos recentemente, que inauguramos agora em maio, e que é um projeto que tem muito a ver com o tema desse seminário, desse fórum, que é a reconstrução da igreja matriz de São Luís do Paraitinga, que sofreu o desabamento, todo mundo conhece. Em 2010, a cidade de São Luís do Paraitinga, ela sofreu uma inundação, isso foi em janeiro, né, em que destruiu praticamente todo o centro histórico da cidade. Se você chegasse lá, você tinha a ideia de um tsunami, né, de um furacão, de alguma coisa que realmente foi uma tragédia. A sorte é que não houve uma morte nessa inundação. Mas as águas chegaram a 5, 6 metros de altura. Elas chegaram no nível do meio da segunda esquadria, segunda janela dos prédios. Como toda a cidade é da década do século XVIII, de 1700 e pouco,
A estrutura toda em taipa. Taipa é barro. E o barro dissolveu. E a igreja, ela sofreu as consequências. E ela veio aqui são fotos da inundação, onde você vê que praticamente todo o centro histórico foi dissolvido, né, pelas águas, né? E houve um vídeo até que passou muito na mídia na época, da igreja com aquelas torres desabando e tombando e desapareceu. O trabalho todo de reconstrução dessa igreja foi feito juntamente com a comunidade, foi feito com os órgãos de preservação, foi feito com o governo, foi feito com todos os agentes aí que estavam envolvidos nessa reconstrução. A cidade ficou muito tempo aí, pelo menos uns 6 meses, 1 ano, praticamente paralisada, porque a população de 10 mil habitantes aproximadamente, perdeu tudo aquilo que era referência. Ela perdeu a sua memória, perdeu sua identidade e não sobrou nada. Então, nós entramos aí justamente por um convite da própria Mitra, que nós já tínhamos feito um trabalho grande em São Paulo, começando pela Sé, e a Mitra de Taubaté, que tem a abrangência de São Luís do Paratiga da Mitra de Taubaté, nos chamou e nós começamos um trabalho aí que a gente começou a conversar com os órgãos envolvidos e com a população. Porque você reconstruir uma igreja de ruínas, você não vai fazer uma cópia da igreja, mas você pode resgatar esse patrimônio. Nós fizemos aqui, onde que está aqui as áreas que sofreram, realmente não sobraram nada. Então, nós fizemos aqui que os órgãos de preservação, esse centro ele é tombado pelo CONDEFAT, né, que é o órgão de preservação de São Paulo, e ele está em processo de tombamento pelo IPHAN. Então, os 2 órgãos participaram ativamente dessa reconstrução do projeto e da memória. Em julho, então, nós começamos a fazer o processo, né? Em julho de 2011, aprovou a reconstrução. Foi um processo todo que nós definimos com a população, que a população não abriu mão de que o projeto fosse exatamente igual à igreja, só que nós fizemos com toda a estrutura moderna. A estrutura toda da igreja ela foi feita com a mesma concepção, mesmo projeto, mesmo layout, mesmo desenho. Mas o processo construtivo, preservando as ruínas, foi totalmente inovador. Teve um trabalho muito grande que nós tivemos que partir desde das fundações, porque ali existiam enterramentos. Nós descobrimos nós tivemos prospecções arqueológicas, né? Então, é um trabalho que foi feito com muito cuidado, né? Para não acabar com o restante da ruína que existia, mas trabalhando uma estrutura nova, uma estrutura de metálica. Trouxemos especialistas para poder fazer todo o trabalho, que foi um quebra-cabeça, juntar todas as pedras, todos os cacos, né, dessa igreja. Então, foi realmente um trabalho de grande precisão e dedicação, né? Aqui são alguns achados, né, que nós fizemos durante a prospecção. E aqui, o que nós conseguimos resgatar da enchente, o que conseguimos recuperar. O que nós conseguimos recuperar, nós restauramos e reintegramos. O que não conseguimos, a gente conseguiu modelos e moldes para a gente poder preparar. Os altares, principalmente, e a parte do que restou do piso. Aqui a estrutura sendo erguida, todo um trabalho aí de oficinas, né, um trabalho de recuperação, de restauração. O teto nós conseguimos recuperar, nós levamos para São Paulo e resgatamos o forro. Era um forro que estava lá perdido também, resgatamos peça por peça e conseguimos restaurar e recolocar isso na igreja, né? Então, foi esse trabalho aí que, quando houve a
a inauguração, a população não acreditava naquilo que ele estava vendo, porque toda aquela memória deles estavam presentes novamente ali. Fizemos um trabalho junto com a população, além de um trabalho de escuta, de comunicação, fizemos um trabalho também de sustentabilidade, nós montamos estação de coleta coletiva, reuso de água, enfim. Foi um trabalho intenso aí, que durou 2 anos, mas que foi envolvida toda a comunidade, todos os órgãos, então foi um trabalho que resgatou a autoestima da população e devolveu não só a igreja, mas outros prédios que foram restaurados também, para poder essa cidade voltar ao que era antes. Hoje é o estado da situação da igreja hoje. Bom, obrigado aí, o tempo foi curto, mas eu agradeço aí a atenção. Obrigado. Quero lembrar à plateia que as assistentes já estão pegando perguntas que vocês queiram, formular as perguntas por escrito e entregar para as assistentes, né? Passar a palavra agora ao Washington Fajardo. Eu queria agradecer o convite da Marise, do Tomás, da equipe do Arc Futuro. Eu acho que o único espraiamento que nós desejamos, de fato, que aconteça é o do Arc Futuro. Queria felicitar os cidadãos aqui de Piracicaba por esse lugar magnífico. É um prazer estar num patrimônio desse tipo. Eu acho que o esforço da cidade em recuperar um patrimônio desse tipo, dessa magnitude, dessa relevância, é um sinal claro de maturidade urbana e uma maturidade que eu acho que as cidades precisam prestar atenção hoje em dia. Eu vou ter que correr, o tempo é curto, eu tenho muita história para contar, muitos causos, muitas experiências para relatar. Eu estou à frente do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro desde 2009 e a cidade vive um momento muito interessante de profunda transformação e essa transformação tem sido também um alicerce para uma recuperação, para a recuperação do patrimônio, para a revitalização de áreas centrais da cidade. E eu quero começar com um óbvio ululante. Essa é uma mensagem que eu entendo que é importante que seja disseminada. Hoje de manhã, no painel, falamos sobre as questões de espraiamento, de adensamento das cidades. Entretanto, eu entendo que conservar a cidade que existe, tratar da cidade que existe, recuperar, reabilitá-la é uma agenda urbana, social, econômica e política muito importante. Acho que essa é uma instância que precisa ser falada com muita clareza. Os arquitetos e urbanistas passaram durante muito tempo uma mensagem para a sociedade de que o adensamento não era bom, de que essa reunião nos núcleos urbanos era insalubre, de que o esparramamento, de que as cidades novas, de que Brasílias eram modelos a serem perseguidos. Acho que a gente deve ter essas histórias, as minhas memórias de Copacabana, as piadas, né? Se todo morador de Copacabana desse descarga, Copacabana explodiria. Copacabana é um bairro fantástico, sustentável, capaz de passar por diferentes administrações, porque ele é denso e ele mantém uma qualidade, tanto construída quanto também do espaço público. Claro que isso precisa ser sempre ordenado, qualificado, mas esse modelo de densidade é um modelo que os arquitetos e urbanistas no país e no mundo inteiro, na verdade, disseram para a sociedade que esse era um modelo ruim. Então, acho que a gente precisa falar isso com muita clareza e, como arquitetos e urbanistas, de certo modo, pedir essa desculpa, então, à sociedade, porque é mais difícil mudar cidades do que tomar menos ou mais cafezinhos, porque os médicos fazem isso, né? Então, olha, cafezinho, se você tomar 10 está bom, se você tomar 20 faz mal, e isso a cada 10 anos mudam-se os parâmetros. Entretanto, as cidades não são cafezinhos, as cidades levam tempo para serem mudadas. Então, eu acho que essa mensagem de que as cidades que existem precisam ser cuidadas, as cidades brasileiras que existem são boas cidades, são inclusive cidades que votam e que têm uma força política, porque o modelo
modelo moderno, e eu acho que precisamos fazer uma revisão crítica dessa ideia de modernidade da urbanização brasileira, ele é um modelo também muito conveniente às agendas políticas. Expandir a cidade é conveniente às agendas políticas. Entretanto, cuidar da cidade ainda é associado com uma agenda política pequena. E o que eu vou mostrar aqui é exatamente a inversão desse raciocínio que, através do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, a gente vem buscando. Então, é um exercício bastante pretensioso, e o que eu pretendo mostrar aqui, então, muito rapidamente para vocês. O patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro ele surge em 84, é um período muito interessante da redemocratização da cidade, do país, e o Rio de Janeiro está no epicentro dessa discussão. Então, ao mesmo tempo que estamos discutindo Direta Já, estamos discutindo a proteção do corredor cultural da área do Saara, porque havia um projeto feito pelos arquitetos e urbanistas que iriam rasgar esse centro histórico com uma avenida norte-sul. Então, sociedade civil e administração pública se reúnem para criar esse primeiro núcleo de proteção, que é o corredor cultural, hoje mais conhecido como Saara, Lapa, Praça 15. Esse modelo, ele, ainda sem corpo teórico, olhando para algumas experiências europeias, ele começa a crescer e ele é difundido e legitimado pelos planos diretores sucessivos da cidade. Então, isso que começa dessa maneira, com o corredor cultural, com o Porto, com Saúde, Gamboa, Santo Cristo, com Santa Teresa, com Urca, isso expande. Hoje a cidade tem 38 APACs, que são áreas de proteção do ambiente cultural. Essa é uma definição consolidada no Rio de Janeiro, consolidada na sociedade, um entendimento do valor cultural do ambiente urbano. A sociedade no Rio de Janeiro, o Ronaldo pode me corrigir, ela cobra por essa preservação, e hoje no Rio é possível acompanhar, muitas vezes até de uma maneira histriônica, esse tipo de preocupação. Então, essa preservação em plano local é uma preservação que tem um interesse no conjunto urbano, entendido pelos órgãos de patrimônio, principalmente da esfera federal, como um patrimônio sem valor, esse patrimônio eclético. Esse trabalho, que se inicia em 84, ele vai ganhando corpo e arcabouço institucional, e ele, então, passa a ser reconhecido em 2012 como patrimônio da humanidade. Isso causou surpresa em algumas... a magnitude desse sítio, patrimônio da humanidade. Entretanto, do ponto de vista da cidade, do ponto de vista da legislação da cidade, essa é uma política bastante consolidada. Se somarmos as proteções culturais, as proteções ambientais do Rio de Janeiro, nós temos uma mensagem clara do desejo de cidade que o Rio de Janeiro quer ser, uma cidade que tenha desenvolvimento, tenha inovação, mas que também preserve valores naturais e culturais. Esse é, entretanto, um fio de navalha, a partir do momento que o espraiamento, o urban sprawl, ele não interrompeu na cidade, principalmente a partir do momento que esse período de instituição desse tipo de proteção também coincidiu com um período acelerado de expansão da cidade em direção à Barra da Tijuca. Então, isso produziu um processo de preservação e, ao mesmo tempo, de população se deslocando. Então, isso gerou um centro esvaziado. Somando-se a isso, peculiaridades do Rio de Janeiro, uma cidade que era capital, onde a presença de terras da União é expressiva no centro histórico. Na região do Porto, 60% das terras pertencem à União. Isso cria um ambiente que eu chamo de terras offshore. A cidade pode fazer legislação, pode dar estímulos, mas, entretanto, isso não funciona porque está num plano administrativo diferente. Isso, então, em vermelho, isso é uma região da Lapa, um levantamento de imóveis com problemas de degradação, ou de má conservação ou de risco. Então, há hoje um entendimento político claro, e eu gosto de frisar essa palavra política, porque precisamos entender as cidades inseridas dentro do contexto político nacional. Há hoje um entendimento, isso é muito interessante e oportuno, dentro dessas lideranças, há um entendimento claro sobre os danos do espraiamento. Entretanto, o espraiamento continua a acontecer. Temos, então, que trabalhar junto a essas lideranças e junto a novos mecanismos, a novos instrumentos, para mostrar a efetividade da recuperação das áreas históricas e centrais. A efetividade dessa recuperação é que eu entendo que produzirá um novo contexto político, que venha produzir, então, um corpo e institucionalidade mais efetiva para as gestões urbanas. Então, esse é o caso do Rio de Janeiro, a região central, a cidade reproduz os problemas das cidades latino-americanas. Essa é a região do Porto, que é hoje uma área prioritária.
de investimentos a partir de uma operação urbana consorciada, que trata essencialmente dessa área aterrada no início do século XX, de 1901 até 1906, e que é uma área monofuncional de atividade portuária em profunda decadência desde a Segunda Guerra, especialmente se acelera muito a partir dos anos 70. E aqui estão as áreas de proteção próximas a essa área de estímulo a partir da operação urbana consorciada, que é um modelo com muita prática, inclusive já com um corpo crítico sobre esse tipo de operação. Então, nessa atuação dentro do patrimônio, procuramos ter uma atuação que eu chamo de uma atuação de patrimônio estratégico, olhando para esses cenários da cidade, a cidade muito dedicada à região central, ao porto, e como, então, trazer dentro da atuação do patrimônio inovações. Então, entender a atuação do patrimônio como uma gestão do meio ambiente cultural e dar muito foco à requalificação do espaço público, à capacidade irradiadora da conservação ou da qualificação do espaço público, cria, inclusive, ciclos positivos econômicos, conteúdos tradicionais contemporâneos, entender os desejos atuais conectados às tradições, como é possível fazer isso no território urbano, o modo de viver na paisagem. Então, a nossa atuação como órgão de patrimônio também precisou se inovar. É também importante desenhar novos organismos públicos. Não basta somente ter projetos inovadores. É importante, entendo que também a estrutura da administração pública tem a inovação dentro dela. Então, esse é um trabalho sucessivo que eu vou mostrar aqui em mais detalhes. Então, a partir da nossa atuação no patrimônio, novos instrumentos estão em processo de serem implementados na cidade. IPTU progressivo para a região central, remissão de dívida ativa para quem recuperar imóveis, flexibilizar usos para imóveis tombados ou preservados, a própria autovistoria, são inovações da cidade do Rio de Janeiro. A nosso foco em mapeamento de vazios urbanos, entendendo a Praça Tiradentes como um epicentro da região central, mais do que o porto, e novos editais para fomentar essa conservação. Esse é um edital, então, onde a prefeitura, através de edital público, a prefeitura paga, através de cotas, a restauração de aspectos públicos de um imóvel privado. Eu gosto de dizer que eu comecei a trabalhar arquiteto e eu vou sair advogado, porque você tem que fazer um enfrentamento da legislação e forjar novos entendimentos jurídicos. Então, isso foi um trabalho de cerca de 3 anos com a Procuradoria do município, para fazer a Procuradoria entender que, se a cidade, nos últimos 30 anos, deseja qualificar a sua paisagem urbana, se a cidade diz no artigo 1º do seu plano diretor que a paisagem é o bem mais valioso da cidade, por que não podemos destinar recursos públicos para a recuperação de imóveis privados, que são parte importante dessa paisagem? Então, esse é um edital hoje que começa a ganhar corpo e começa a ter consistência, a partir da adesão desses proprietários. O porto é, obviamente, um centro de gravidade para o centro histórico, é uma inversão na lógica da cidade, que ia em direção à Barra da Tijuca e agora olha para a região central como um novo lugar, como lugar de desejo. E conseguimos, nessa operação urbana consorciada, morder um pedacinho desse recurso que é gerado através da venda de potencial construtivo, através da CEPAX. 3% desse recurso, por definição de lei, precisa ser utilizada no patrimônio cultural. Isso foi uma defesa bastante aguerrida que fizemos, porque sabíamos bem das pré-existências nessa região de transformação, e entendemos que qualificar essas pré-existências é também um modo de criar uma ponte para esse futuro e para essa nova população que se deseja chegar no porto. O porto é a menor densidade demográfica da cidade, são 28 mil habitantes em 5 milhões de metros quadrados, e a previsão é de, em 15 anos, que essa região venha a abrigar 100 mil habitantes. Há um grande desafio, entretanto, de produção habitacional nessa área. E os bens culturais, eles têm a capacidade de fazer essa conexão entre passado, presente e futuro. Então, esse mecanismo produziu recursos e permitiu que essa região começasse a recuperar seu patrimônio de uma maneira muito veloz e eficiente. Esse é o Jardim Suspenso do Valongo, que é uma obra de contenção
Em cima dessa obra de contenção se fez um jardim de composição romântica, de 1906, administração Pereira Passos, paisagismo do Luiz Reis. Galpões da Gamboa, os primeiros galpões da mudança econômica do país, do pátio da Marítima, da chegada do escoamento da produção de café do país na região do Porto do Rio, estão recuperados. Um deles hoje vai abrigar um espaço dedicado exclusivamente à arqueologia do Porto. Cada galpão tem 3.500 metros quadrados. Centro Cultural José Bonifácio, uma das primeiras escolas públicas do país. Historinha rápida, acaba a Guerra do Paraguai, a Sociedade do Rio de Janeiro se cotiza para fazer uma estátua para Dom Pedro II. Dom Pedro II nega a estátua e pede que se façam escolas. Então, são feitas 8 escolas, as conhecidas como Escolas do Imperador. E essa é uma das primeiras que ficava na freguesia da Gamboa, recuperado um centro dedicado à cultura negra. E o edital agora de cessão desse imóvel para uma OS dedicada à cultura negra está em curso. Arqueologia. Esse é um trabalho que é fascinante, porque você vê a materialidade da história aparecendo, brotando do chão, mas extremamente complexo pelo impacto em obra, em cronograma de obra, que vem a ser o contratante do trabalho arqueológico, impacto dentro do andamento dos órgãos de patrimônio. Essa é uma pedra fundamental da Doca Dom Pedro II, um bloco de granito de cerca de 2 toneladas, datado, de 1873, naquele quadradinho central, uma caixa de madeira, dentro da caixa de madeira, uma caixa de chumbo, dentro da caixa de chumbo, um papel machê que foi trabalhado pela Biblioteca Nacional. Achamos, então, moedas, algumas de ouro. São moedas banais que, se você for na feirinha da Praça 15, você encontra. Entretanto, essas levaram mais de 150 anos para chegar até a gente. Então, eu chamo essa pedra fundamental, eu gosto de chamá-la de um e-mail de 150 anos atrás, que chegou com alguns anexos. E isso esse material, para ser trabalhado, ele veio para São Paulo, para ser tratado no Centro de Pesquisas Nucleares, com irradiação de cobalto, ou seja, a atuação da restauração envolve também uma pesquisa científica e um campo científico. Isso é uma nota do jornal de 1985, onde se encontrou um canhão no Moinho Fluminense. Se você lê a nota do jornal, simplesmente não tem nenhum historiador falando, nenhum pesquisador, o IPHAN não se manifesta, é um fato jornalístico de ignorantes. E o resultado é que o canhão ia servir de decoração para o jardim, isso é 1985. Então, eu gosto de mostrar essa imagem para mostrar que processos de transformação urbana, de obra urbana, são processos de produção de conhecimento. Sabemos hoje mais sobre a história do centro do Rio de Janeiro em função dessas obras, porque muitas vezes os órgãos de patrimônio veem nesse processo de transformação urbana um certo processo de ameaça à preservação. Entendo que é o contrário. A atuação do patrimônio é decisiva como gerenciador da qualidade da transformação. E acho que é um sítio arqueológico mais fabuloso, revelado nesse processo, que é o do Cais do Valongo. E, a partir daí, criamos um circuito da herança africana que mostra claramente a relevância da cultura negra nessa região do Porto. Então, uma região onde se deseja uma transformação imobiliária significativa, aparece a memória negra com todo o seu vigor e toda a sua qualidade. E estamos trabalhando para que esse sítio venha a ser reconhecido como patrimônio da humanidade. E entendo que esse é também um patrimônio, e eu digo que ele balançou as estruturas do projeto Porto Maravilha, porque deixou claro a beleza desse trabalho da recuperação da memória e, especialmente, da presença da cultura negra da região do Porto. E quanto devemos a essa cultura no país. E instituímos, então, o Dia da Lavagem do Cais do Valongo, e é um local bastante visitado, ainda é um local em trabalho, o agenciamento desse sítio ainda não é definitivo. E outro dia eu estava no metrô e vi na TV interna do metrô essa imagem. Eu acho que isso é um sinal de como a sociedade já incorporou esse patrimônio. Esse é o Museu de Arte do Rio, para mostrar que a atuação do patrimônio é também suporte para inovações arquitetônicas, projeto de Tiago Bernardes e Paulo Jacobsen, e eu gosto sempre de mostrar como ele era há muito pouco tempo atrás, porque a gente esquece muito rápido até aquilo que nós já produzimos de qualidade. Vou falar rapidamente sobre Praça Tiradentes.
A Praça Tiradentes não era uma área prioritária, nós no patrimônio estabelecemos ela como prioritária porque entendemos que ela tinha um mutualismo urbanístico com a região do Porto, a possibilidade de se beneficiar dessa transformação da área, e isso se comprovou. Então, fizemos uma transformação urbana, tiramos as grades da praça, isso produziu um efeito na região, o simples fato de entregar espaço público livre, com qualidade para a cidade. Isso virou uma agenda na cidade, tirar as grades das praças, tiramos grades de outras praças a partir dessa experiência, e lá, num próprio municipal, instalamos o Centro Carioca de Design, que é um modo de discutir design no contexto histórico do centro, discutir design e a sua colaboração com a cidade. A partir desse local veio também a se instalar o Estúdio X da Universidade de Colômbia. E é um local de juventude no centro histórico. E a juventude é fundamental na área histórica, e a juventude é fundamental para a recuperação de patrimônio. E é um local hoje muito efervescente, com participação de estudantes, e ele produziu um efeito positivo, contaminador nessa área, quando começa, então, a surgir novos bares e restaurantes e outros espaços culturais começam a surgir. A Praça Tiradentes já foi ocupada por coletivos artísticos, até o Mickey já passou por lá. Inclusive, trabalhos de artistas plásticos, como o do Raul Mourão, é um espaço hoje vivo, o que se chama Place in Make, foi uma estratégia de criação de lugar na Praça Tiradentes. E dentro desse, o Centro Carioca de Design é essencialmente um imóvel do município, essencialmente vazio, com um edital para apoiar projetos. Essa flexibilidade de um espaço vazio permite muitas agendas. E o trabalho tem que ser sempre continuado, e nós estamos aí sempre dedicados a mapear esses vazios urbanos. E isso foi o carnaval, o bloco Toca Raul. Nós, obviamente, protegemos o monumento, mas acho que isso, para mim, é uma imagem emblemática do retorno de vida nessa praça, e um resgate de centralidade, de lugar, numa região que estava, infelizmente, degradada e abandonada. Eu ia mostrar para vocês a demolição da perimetral, mas, infelizmente, deu essa confusão aí na apresentação. E então eu vou falar sobre isso. Esse é um esforço da cidade, são 5 quilômetros de via, dessa maldita via elevada que foi feita ali, não tem outra palavra, e que hoje traz uma possibilidade, com a sua demolição, de recuperar o espaço público, de recuperar uma frente marítima da conexão da Praça 15 com o Porto, com a Praça Mauá. Isso é, de novo, um sinal de retorno da cidade do Rio de Janeiro para a Baía de Guanabara. A ideia do Rio de Janeiro como cidade praiana é uma ideia do século XX, é uma ideia que começa com o Hotel Copacabana Palace, em 1913. Até então, o Rio de Janeiro era uma cidade portuária virada para a Baía de Guanabara. Então, esse predomínio da praia como imagem urbana, hoje ele, não vou dizer ameaçado, mas vem a se somar a ele o retorno do contato com a Baía de Guanabara. E eu entendo que esse processo do espaço público em contato com a Baía de Guanabara, com essa nova frente marítima, será também, uma vez mais, um espaço de questionamento político sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Nós cuidamos daquilo que nós estamos próximos, e nós só conseguimos cuidar aquilo que amamos. Então, um espaço onde ninguém vai, onde não há presença humana, onde não há o nosso olhar, esse espaço ele é muito mais difícil de ser recuperado. O uso é a melhor maneira de restaurar o patrimônio. Conferir o uso é a maneira sustentável de fazer com que esse patrimônio se recupere. Recuperar um patrimônio é bastante custoso, as cidades não dispõem desse recurso, muitas vezes, e a estratégia que eu gostaria de sugerir é permitir com que o uso possa acontecer. E esse uso e a vitalidade, o espaço público tem um papel fundamental nessa recuperação. Vocês me desculpem, a apresentação corrida, eu tinha muita história para contar, e vamos aqui à conversa. Obrigado. Tivemos um painel bastante rico e bem diferenciado, a experiência do Ronaldo através da recuperação do edifício, né? A experiência do Weber através da recuperação do bairro, né?
E a fala do Washington, brilhante, aliás, pela abrangência do tema e pela dinâmica que o Rio de Janeiro está passando, dando um novo status para a sua memória, para a sua revitalização da paisagem urbana carioca, né? E uma cidade que tem uma tradição, um vínculo histórico extraordinário. Então, eu abro agora o debate, e quem quiser mais fazer perguntas, por favor, enviar, então, para as assistentes que eu receberei e passarei. Eu vou começar a passar a pergunta para o Ronaldo, que, no caso da igreja de São Luís de Paraitinga, a plateia pergunta por que a igreja matriz não foi reconstruída com terra, com barro. É inviável essa construção. Primeiro, por dois motivos. A própria estabilidade, né? Próxima problema com água, com uma possível enchente, que não fosse tão devastadora, mas prejudica muito. E a questão hoje em dia, que você tem que ser bem consciente, é que nós não temos mais especialistas e obras para se executar uma obra de taipa. Primeiro, não tem especialista, não tem o tempo hábil, porque hoje tudo exige prazo, tem que ter qualidade, tem que ter prazo. Então, a gente não conseguiria. E aí uma questão também que nós diferenciamos muito bem, quem for visitar a igreja vai verificar que ela está muito bem, está evidenciada onde que foi a inserção da nova estrutura metálica e onde ficaram os remanescentes do barro, né? Para ficar bem caracterizado que ali não foi uma reconstrução simples do que era, mas é uma reconstrução em cima de uma ruína que foi preservada onde foi possível. Outra pergunta eu gostaria de passar para o Weber. Gostaria de saber a opinião do painel sobre os impactos do estilo de vida proporcionado pelos loteamentos murados, cada vez mais comum nas cidades da região, no desafio da valorização da história e identidade regional. Como as cidades podem conciliar esse objetivo com a cultura dos loteamentos? Talvez eu não tenha resposta para uma pergunta complexa, você não tem uma única solução, não vai apontar para uma única direção. Eu acho que a gente viveu um momento e vive um momento de insegurança e as pessoas se cercam de loteamentos como uma alternativa de isolamento. Mas a fala aqui era que se você conseguir criar condições para que você possa pertencer a essa cidade, né? A questão de segurança pública é uma questão talvez que esteja muito relacionada com a expansão dos loteamentos. Talvez seja uma das causas, não é talvez a única. Mas como você não pertence, você não conhece a sua cidade, você se cerca. Isso muda o nosso comportamento, né? A gente deixa de ser generoso, a gente deixa de conversar com as pessoas, a gente deixa de andar ou caminhar nas ruas, os nossos filhos não andam de bicicleta, né? Eu moro em casa, mas é uma situação que, mas você continua morando em casa? Eu falei, é uma opção, né? Talvez, eu acho que se a gente resgatar um pouco dessa nossa história e desse papel de a gente ter usos mistos na paisagem urbana, né, onde você tem várias classes, você talvez diminua isso, né? Mas isso é um problema estrutural, é um problema que passa por educação, por segurança urbana, eu acho que outras pessoas podem falar. Mas, de novo, eu não tenho a resposta, mas eu acho que são vários vetores que podem estar conduzindo a essa cultura de você ter condomínios fechados, né? Posso entrar nessa? Essa é uma discussão muito importante. Toda vez que a gente fala de segurança pública, isso é atribuído como competência ao governo do Estado, tá? Isso entendo que é um equívoco de entendimento. As cidades, elas têm papel decisivo na promoção de segurança pública através do modelo de urbanização que elas definem. Essa ação, por exemplo, da Praça Tiradentes, foi muito difícil tirar essas grades, porque havia um entendimento de que aquelas grades protegiam
a praça e protegiam as pessoas. E é um entendimento totalmente equivocado. Na verdade, aquela grade criava um espaço de exclusão do contato urbano, do contato entre os diversos, do contato, inclusive, com quem está trabalhando no centro, com o morador de rua. Esse choque de diversidade que existe no espaço público, ele é um choque de regulação de entendimentos e ele produz segurança, porque é uma segurança efetiva que se dá dentro da cabeça, dentro do nosso entendimento do que vem a ser a cidade. Então, as cidades têm, sim, um papel, isso é algo que eu defendo dentro da Prefeitura do Rio, porque muitas vezes na nossa organização administrativa a gente tem essas desculpas fáceis. Não, segurança pública é papel do Estado. Talvez a força policial seja, mas modelos de urbanização eles têm um papel decisivo na produção de ambientes seguros. Numa outra intervenção que fizemos na Lapa, nós mapeamos áreas de pontos cegos, pontos críticos, pontos de furtos, e uma pequena correção urbanística vem a melhorar esses espaços. Então, acho que as cidades têm um papel fundamental na produção de espaços públicos urbanos seguros. Isso é um tema cada vez mais preocupante, principalmente nas cidades do interior do estado de São Paulo, cidades de população de classe média, como Piracicaba, Sorocaba, Ribeirão Preto e outras, né, onde há realmente um crescimento abusivo desses bairros fechados, desses condomínios fechados, né, e que isso deforma totalmente, como vocês explicaram, o próprio tecido urbano da cidade, né? E ela reforça um caráter que já é perverso entre nós, que é essa ideia de privatização, não é, de todo o espaço urbano, né? Que, de certa forma, o shopping center é um pouco isso, não é? De você sair da rua e ir para os espaços fechados, não é? E nós que vivemos exemplos interessantes na década de 50, com edifícios abertos para a comunidade, para o espaço, o próprio edifício. É o caso de São Paulo, do Conjunto Nacional, por exemplo, né? Na Avenida Paulista, com a Rua Augusta, com a Alameda Santos, né? Que virou uma praça ao térreo do edifício, portanto, integrado com a cidade. É o caso do edifício Califórnia, no centro da cidade, projetado pelo Oscar Niemeyer. É o caso do Copan. Enfim, havia uma integração dos edifícios com a cidade. Hoje, os gradis, não é? E a segurança dos prédios criam uma verdadeira barreira, um territorial entre esse espaço e o público. E cada vez mais as pessoas têm receio da vida no espaço público, né? Isso é uma deformação que nós temos que atacar, né? A outra pergunta para o Washington também, que fala sobre a questão da memória, não é? Que as nossas cidades elas vivem com uma certa velocidade. E quem quer preservar? Para que a memória, né? Qual o papel dela, né? E se o Alzheimer também não chegou na cidade? Essa é uma boa questão. Eu mostrei mais na minha apresentação ações de recuperação de patrimônio arquitetônico, mas existe uma outra dimensão que eu entendo que é tão relevante quanto que é a do patrimônio imaterial. No Porto, a partir da produção desse recurso, foi também possível começar uma série de iniciativas de fomento a esse patrimônio imaterial. A história do Porto é muito curiosa, uma história vinculada ao trabalho, originalmente o trabalho escravo, infelizmente, depois o trabalho portuário. As primeiras experiências de reunião sindical estão no Porto do Brasil, estão no Porto do Rio, as primeiras experiências de produção de agremiações culturais estão a partir de clubes de operários, né, clubes dramáticos de operários no Porto, até a criação do Vasco da Gama se deu ali no Porto. Essa é uma memória que a gente pode esquecer. Agora, existe uma memória importante que é a memória, e hoje a gente está um pouco dedicado a isso no Rio, porque esse processo de transformação da cidade tem produzido também um processo de aquecimento imobiliário. E isso está atingindo atividades econômicas que são fundamentais como lastro de memória da vida urbana. Os cafés, os botequins, atividades econômicas de bairro. E esse é um assunto bastante complexo para a atuação do patrimônio, porque é obviamente impossível tombar uma atividade econômica.
Agora, é possível dar luz nessa atividade, reconhecê-la como patrimônio imaterial. Então, nós fizemos um trabalho desse tipo. Nós temos os bares notáveis hoje do Rio de Janeiro, que são os botequins históricos importantes, eles ganham uma placa, então esses donos se sentem, melhoram a sua autoestima, e hoje nós estamos trabalhando com o SEBRAE para tentar criar para esses empresários um entendimento da tradição como também um processo de criação de valor econômico. Então, em vez de fazer a sua programação visual de um jeito qualquer, faça a sua programação visual, o seu cardápio, levando em consideração essa tua memória, essa tua antiguidade. Então, essa é uma memória bastante interessante e muito presente nessa memória dos comércios e dos serviços. Nós nos referenciamos nesses espaços. Eu vou no lugar onde meu pai almoçava. Então, isso são pontos de mudança de geração. Para ficar bem claro, é impossível proteger uma atividade econômica, para ser correto, é impossível tombar uma atividade econômica, mas é muito possível protegê-la e fazer com que ela ganhe força econômica, inclusive. Nós fizemos um seminário muito interessante no Rio, que foi o primeiro seminário internacional do bar tradicional. E nós colocamos no palco os donos de botequim. E tinha um painel que era donos de botequim, e tinha outro painel que eram os bêbados históricos. E então estavam lá o Jaguar e todas as outras figuras. Então, é muito interessante esse processo, quando você dá palco e põe luz, a luz do palco para esses atores que juntos constroem essa memória. Eu tenho muito uma preocupação que os órgãos de patrimônio, a gente conversava rapidamente sobre isso, muitas vezes acabam realizando um certo elitismo intelectual, que é típico da nossa cultura. É muito importante que esse conhecimento chegue nas pessoas e chegue na população. Acho que o que faz, por exemplo, é o Arquifuturo. É muito importante, então, que essas discussões de patrimônio elas cheguem nas pessoas, porque as pessoas têm respostas muito melhores que os órgãos de patrimônio para como gerir isso. Você poderia dar alguns exemplos disso? Inclusive, por exemplo, tem essa memória que se fala do Rio de Machado de Assis, e tem todo um conjunto de crônicas sobre o Rio desse tempo, em que fala muito dessa questão do botequim, né? O próprio pai do ex-governador foi um grande frequentador de botequim, não é? Nós fizemos, primeiro, esse reconhecimento, é uma lista notável, né? Então, saem 12 botequins reconhecidos, eles ganham uma placa, um diploma, o prefeito entrega, com isso eles podem ter isenção de IPTU, e então são dois processos, um é na autoestima e outro é no bolso. Então, a autoestima é importante, você passa a estar reconhecido, esses botequins você vai, as placas estão lá, sempre em lugares bem visíveis, esses proprietários ficam reconhecidos. E também, a partir desse reconhecimento, é possível também solicitar a isenção de IPTU. Não a partir da conservação do patrimônio arquitetônico, claro que alguns elementos precisam estar mantidos nessa ambiência, nessa atmosfera do botequim, mas é a manutenção da atividade que permite essa isenção. Nós estamos debruçados sobre isso, é uma área bastante nova, eu entendo. Criamos, a partir daí, também um reconhecimento para outros negócios notáveis da cidade, que venham a permitir também reconhecimento pelo patrimônio. E a gente está trabalhando em mais isenções de impostos, do ponto de vista do município, a isenção de ISS, Imposto sobre Serviço, e eu venho sempre conversando com o governo do Estado para que esses negócios tradicionais possam ter também a isenção do ICMS, que é o imposto mais relevante para essas atividades. E esse trabalho com o SEBRAE, eu entendo que aí sim, de fato, a gente começa a criar um corpo de política pública, porque tem ações que se dão no âmbito privado, de gestão, de marketing, de negócios, e que o SEBRAE tem essa competência para realizar. Então, é uma lista seleta, então os botequins ficam brigando para tentar entrar nessa lista, e nós temos outros casos, né? A Rua da Carioca, que teve uma ação, foi adquirida por um fundo imobiliário, isso trouxe questionamentos. A questão dos cinemas de rua é uma questão que nós estamos hoje também olhando com atenção, um modo de proteger
de criar mecanismos para que essas atividades possam continuar existindo na cidade. Esse é um desafio duro, não é um processo simples. Washington, em relação ao patrimônio imaterial, por exemplo, há uma recuperação dos blocos de carnaval no Rio de Janeiro, que era a característica histórica do carnaval, antes dos sambódromos e disso tudo. A sua gestão cuida desses assuntos também? Não, as escolas de samba são reconhecidas como patrimônio samba imaterial. É um exemplo, mas eu digo do patrimônio imaterial, ou seja, políticas para preservação do patrimônio imaterial. Sim, as escolas de samba de carnaval são reconhecidas como patrimônio imaterial. Alguns blocos são, como o Cacique de Ramos. Nós também temos essa política da placa, do reconhecimento, e nós estamos agora lançando um edital para patrimônio imaterial. O objetivo desse edital, então, é que projetos culturais e projetos de salvaguarda possam ser aplicados para esse patrimônio imaterial na esfera local, na esfera municipal. Com relação aos blocos de rua, esse é um processo que já vem acontecendo no Rio de Janeiro há um certo tempo. Eu acho que muito em função de uma juventude, de uma nova geração aderir a essa tradição e inová-la. Novos blocos, blocos que só tocam marchinhas. Então, esse é um processo hoje que já está bastante legitimado na cidade do Rio. Muito bem. Nós vamos dar, então, por encerrado essa parte desse painel e agradecer a todos vocês a atenção.